Eu vejo tanta gente boa falhando, especialistas, doutores, mestres, pessoas incríveis. Pessoas com 10, 20 anos de carreira que simplesmente travam porque tentam ser os gurus da internet em vez de usar um método autêntico, baseado na sua experiência, na sua vivência. Então, se você sente que você tem muito conhecimento, uma experiência de anos, mas tem medo de vender a sua mentoria e não entregar resultado, ou se já vende e sente que os seus clientes não evoluem, cuidado. Você provavelmente está cometendo um destes três erros. E evitar esses erros é fundamental para você entregar a sua mentoria, transformar vidas e deixar um legado. E se isso é importante para você, já se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like, porque aqui a gente vai entender o que pode estar travando os seus resultados. E para você que está chegando agora aqui no meu canal, eu sou Andrea Varken, eu sou mentora de mentores e negócios e eu te ajudo a transformar toda a sua vivência, sua experiência, anos e anos em que você acertou, errou, caiu e levantou, transformar tudo isso em uma mentoria lucrativa, transformar isso em propósito e lucro. Muitas pessoas chegam até mim achando que para ser um mentor precisam virar um personagem, precisam ter uma resposta para tudo. E é exatamente essa mentalidade que mata o negócio antes mesmo dele começar. Hoje a gente vai falar sobre profissionalismo, porque mentorar é coisa séria. E nós vamos agora aos 3 erros que separam mentores amadores daqueles mentores de alto valor. E o primeiro erro, a síndrome do guru perfeito. Tentar ser o herói intocável. Esse primeiro erro é simplesmente ignorar a sua humanidade. O mercado digital colocou na nossa cabeça que o mentor é aquele ser iluminado no topo da montanha que nunca erra, que tem todas as respostas. Isso é um problema muito grave, principalmente por 2 motivos. Primeiro, cria uma pressão insuportável em você. E segundo, afasta o seu cliente. Agora, quem contrata mentoria, principalmente aquelas pessoas que têm 40, 50 anos, elas não estão buscando por um super-herói. Elas querem alguém que as entenda, que entenda as dores reais que elas têm, suas dificuldades e como elas podem acelerar aquilo que elas têm de potencial. Essas pessoas, elas precisam de alguém que as entenda. Quando você tenta esconder as suas falhas, você esconde a sua vivência. Mas lembre-se, sua vivência é o seu maior ativo. Tudo que você viveu até aqui é justamente o que mais valoriza a sua mentoria. Quantas vezes você caiu e teve que se levantar sozinho ou sozinha? Quantos dias você passou sozinho, apenas acreditando no seu sonho e buscando o conhecimento que te faltava para conquistar os resultados que você desejava? Era você com você mesma ou você mesmo, porque ninguém acreditava em você. Te chamavam inclusive de louco ou de louca, de blogueira. Quem nunca foi chamado, né? De blogueiro quando começou a fazer conteúdo para as redes sociais. Eu já, muitas vezes, criticada, mas entender que é justamente esse conteúdo que pode estar transformando muitas vidas é que faz a gente romper. E sim, às vezes você fracassou. Eu também fracassei em muitas coisas. Também muitas coisas não deram muito certo para mim. Mas um vencedor nunca perde. Ele ganha ou ele aprende. E agora, ao invés de mostrar que tudo está perfeito, mostre então a sua vulnerabilidade. Compartilhe como você superou o seu fracasso. A sua cicatriz ensina mais do que o seu troféu. E o segundo erro é aquele monólogo do especialista. Sabe aquele palestrista? Sabe aquela pessoa que sofre de palestrite aguda? Você já ouviu falar? Palestrite aguda. Sim, isso existe. É aquela pessoa que começa a palestrar ao invés de mentorar. Isso é um erro clássico de quem tem muito conhecimento técnico. Você chega no encontro de mentoria e fala por 50 minutos. Você quer entregar tanto valor
Quer provar que sabe tanto que transforma a sua mentoria em uma aula chata, que o pessoal até dorme. O tempo é o nosso bem mais precioso, certo? Quantas vezes já falamos aqui, já aprofundamos inclusive esse tema em outros vídeos? Quando você só fala e não ouve, você está desperdiçando o seu tempo e o tempo do seu mentorado. Mentoria não é sobre o quanto você sabe falar, é sobre o quanto você consegue fazer o outro pensar. A técnica correta é nada mais, nada menos do que o mentor entender que um bom mentor faz perguntas poderosas. 70% do tempo, quem fala é o cliente. 30% é você direcionando. Se você sair desse encontro rouco e o teu mentorado calado, alguma coisa tem de errado. Mas calma, você não está sozinho. Eu me lembro bem de quando eu comecei a mentorar. Eu pensava que eu deveria entregar tudo que eu havia estudado ali naquele encontro, que as técnicas ajudariam os meus mentorados. Mas logo eu percebi que isso não gerava resultado. Os mentorados não aplicavam. Então, eu procurei entender, procurei corrigir isso. E só quando eu passei de palestrante para ouvinte, quando eu curei a minha palestrite aguda, eu comecei a fazer as perguntas certas e os meus mentorados começaram a interagir, falar sobre os seus desafios, seus problemas, trazer e compartilhar com os outros no grupo os seus desafios. E aí sim, tudo mudou. Eles começaram a aplicar e começaram a ter resultados. E resultados como esse aqui da Daiane, que em menos de um mês de mentoria fez 45 mil com a sua mentoria. A mentoria que ela criou comigo em um encontro. E depois compartilhou as estratégias no grupo. Dá uma olhadinha. Eu procurei uma mentora, eu procurei a Andrea para me ajudar, pois eu tinha muitas ideias e não sabia como eu ia formular o meu método de transformação, a minha mentoria. E ela me ajudou, pegou na minha mão, me ajudou a formatar tudo, modelo de apresentação, tudo. Eu tava travada, sabe? Desde a formatação do meu posicionamento, como a apresentação de vendas e também a entrega da minha mentoria. Então eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. E ela conseguiu sanar essas dúvidas. No meu primeiro mês eu consegui fazer 4 fechamentos, que deu 45 mil reais. Então eu sou muito grata. Eu paro e penso, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Porque assim, é tão surreal. Mas eu me dispus a aprender. E hoje eu falo, se você tem dúvidas sobre investir em mentoria, não tenha. Porque mentoria dá ROI. Se a gente investe um valor X, ele vem 2, 3, 4, muito mais X do que você imagina. Você só precisa dar um passo de fé. E se você quer ter um resultado como esse aqui, da Daiane e de muitos outros mentorados, já compartilha comigo aqui nos comentários qual é o seu desafio, que eu vou ajudar você ainda hoje. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder eu mesma a cada pergunta. E o terceiro erro é a falta de um contrato estruturado, o voo cego. É o teu cliente entrar para a mentoria sem saber o que ele vai encontrar. Ou seja, o erro que destrói a sua reputação. Começar sem alinhar expectativas. Muitos mentores iniciantes, na ânsia de ajudar, porque claro, nós somos passageiros e queremos ajudar, não é mesmo? Prometem o mundo. Vou te ajudar a mudar de vida, mas como? E em quanto tempo? O que acontece se não dar certo? Você precisa de um método. O mentorado precisa saber onde começa e onde termina. Não venda uma ajuda, venda um processo. É preciso ter clareza de quantos encontros serão realizados, esclarecer que o foco é na solução e não no problema. E o seu papel é fazer ele sair do ponto A e ir para o ponto B, encontrando as respostas que estão nele mesmo. Sem isso, a mentoria vira uma conversa de bar e muito cara. E conversa de bar não gera transformação, nem deixa legado. Tão importante quanto você direcionar o seu mentorado é ele colocar em prática o que você passou para ele. E tão importante quanto ele aplicar é validar. É fazer ele perceber os ganhos que está tendo ao estar neste ecossistema com você.
E é por isso que eu inicio cada encontro pedindo para que os mentorados, eles falem sobre os seus ganhos, os ganhos que eles tiveram desde o último encontro. Isso traz clareza no processo e ainda estimula os colegas a correr atrás dos seus próprios resultados. Agora que você já sabe quais são os 3 erros que impedem o sucesso de um mentor e como fazer para não entrar nessa roubada, conta qual será a sua primeira atitude a partir de hoje. Você vai começar a ouvir mais, falar menos e dar oportunidade para perguntas? Mostrar sua vulnerabilidade ou definir processos? Compartilhar o que você vai fazer é gerar compromisso com você e com o outro. Mentorar é um ato nobre, é usar o seu passado para encurtar o futuro de alguém. Não deixe que o medo de errar te impeça, mas não seja imprudente. Evite esses 3 erros. Seja humano, seja humana. Saiba ouvir e tenha um método. Se você fizer isso, eu garanto que vai deixar aquela marquinha do bem na vida das pessoas que confiam em você, porque a sua missão é deixar um legado nas pessoas. E conta pra mim, qual desses 3 erros você tem dificuldade de corrigir? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua história. Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente valoriza quem tem bagagem. Fica com Deus e até o próximo vídeo.